Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube, onde eu mostro para vocês um conteúdo realmente que faz toda a diferença e sempre com muita praticidade. Muita gente nova chegando aqui no canal, quero agradecer aí a todos os novos inscritos. Você que está aqui pela primeira vez, dá uma olhadinha depois nos conteúdos que a gente tem aqui, que eu tenho certeza que de alguma forma você será muito beneficiado, beleza? Bom, rapaziada, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma forma da gente estar aumentando o nosso retorno, executando as operações no movimento em V. O movimento em V, para quem ainda não conhece, eu vou explicar de uma forma um pouco mais superficial, mas eu vou explicar nesse vídeo. É uma estrutura dentro de tendências bem definidas que nos possibilita ter resultados e retornos financeiros com uma alta taxa de acerto. Esse operacional, eu já utilizo ele há 7 anos e junto com a galera da minha sala ao vivo, já são 3 anos colocando em prática isso aqui todos os dias ao vivo. Inclusive, você que procura um auxílio para poder executar suas operações, que não consegue estar sendo aprovado em mesas proprietárias, não está tendo um bom resultado, na descrição desse vídeo tem um link que te manda direto para o meu WhatsApp, você vai conversar diretamente comigo e eu vou te explicar como é que funciona a minha sala ao vivo. Sem contar que na descrição do vídeo também você encontra um link onde tem ali as explicações e desconto da melhor mesa proprietária da atualidade. Vou deixar inclusive até aqui no card um vídeo onde eu explico tudo sobre essa mesa. Bom, o movimento em V, pessoal, para que vocês possam entender o conceito simples, tá? Vamos aqui para um Python para a gente poder fazer uns desenhos. Dentro do meu operacional, existe um ponto extremamente interessante que a gente precisa identificar para que a gente possa estar executando essas entradas. Esse operacional, ele é um operacional que ele tem uma extrema taxa de acerto dentro de tendências bem definidas. Então, conforme os parâmetros e princípios da teoria de Dow, o que caracteriza como uma tendência de alta? Bem simples, conceitos básicos da análise técnica. Uma tendência de alta, ela é composta por topos e fundos ascendentes. Então, teoricamente, o que nós vamos estar localizando? Sempre fundos mais altos e sempre topos mais altos. Isso é um conceito básico de uma tendência de alta. Para que essa aula fique extremamente didática, extremamente dinâmica, vou dar um exemplo aqui no Paint igual eu acabei de fazer e agora vou dar um exemplo para vocês no gráfico. Então aqui já no gráfico, pessoal, inclusive essa foi uma das nossas operações que nós tivemos no dia de hoje lá na sala ao vivo mais uma vez, tudo passado para os alunos. Observem, aqui nós temos uma tendência de alta bem definida, onde a gente encontra o mercado trabalhando e desenvolvendo topos e fundos mais altos. Isso é um conceito básico e simples do que seria uma tendência de alta, certo? Voltando aqui para o Python, da mesma forma a gente tem também as estruturas de tendência de baixa, que é o mercado trabalhando, desenvolvendo topos e fundos agora descendentes. Então o que nós vamos localizar? Topos mais baixos e nós vamos localizar fundos mais baixos. Novamente, conceito básico de análise gráfica, conforme os parâmetros e princípios da teoria de Dow, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Novamente, bora para o gráfico. Então, pessoal, aqui na tela nós temos mais um exemplo do que seria uma tendência de baixa. Observem aqui o mercado desenvolvendo topos e fundos descendentes. Nós vamos perdendo os fundos e fazendo topos sempre mais baixos, tá? Esse é o conceito aqui, simples, de uma forma mais tranquila para vocês poderem identificar do que seria uma tendência de baixa. Esses são os dois cenários que a gente precisa localizar para executar as nossas entradas com a estrutura do movimento em V. Qual cenário a gente nunca deve executar essa operação? No cenário lateralizado, nós nunca devemos executar as entradas com o movimento em V. Por quê? Porque é uma estrutura que ela vai ter uma efetividade realmente em tendências. Viu o mercado lateral? Já esquece executar esse operacional, não vai funcionar. Pode ser que uma ou outra vez dê certo, mas a grande maioria você vai acabar estopando e você vai acabar perdendo dinheiro. Olha aqui na tela um exemplo do que seria um cenário lateralizado que você deve ficar de fora. Não temos o mercado trabalhando em tendência, nós temos o mercado trabalhando num movimento totalmente lateral, deixando níveis de suporte aqui abaixo e deixando níveis de resistência aqui acima. Identificou esse cenário dentro dessa metodologia, pula fora, que a maior chance é você acabar entregando o seu dinheiro. Bom, o que então caracteriza o movimento em V? Dentro das tendências que nós temos, onde o mercado vem desenvolvendo os topos e fundos ascendentes, no caso aqui um exemplo de uma tendência de alta, nós temos esses níveis de correção que são extremamente assertivos.
Esses níveis de correção, quando o mercado ele começa a fazer um movimento corretivo e depois ele continua seguindo o movimento inicial para romper o topo anterior, nós temos dentro da análise gráfica um movimento altamente técnico, amparado pelos parâmetros da teoria de Dow, que passa para a gente um ponto técnico de entrada, um ponto técnico de posicionamento de alvo e um ponto técnico de posicionamento de alvo, tá? Então entrada, stop e alvo, através da projeção com a nossa ferramenta Fibonacci. Vou utilizar aqui a minha tecnologia 2024 para a gente poder fazer um zoom. Então se liga só, vou ampliar aqui o movimento que eu desenhei para vocês, tá? Então imagina que aqui nós temos uma estrutura do famoso movimento em V. Lá no mercado, a gente vai ver exemplos também ali dentro do gráfico, nós vamos ter então o mercado vem ali fazendo as suas correções, certo? Dentro de uma tendência, e ele volta para poder retomar este movimento. Então fiquem atentos aqui, que isso aqui que eu tô passando de conteúdo para vocês é ouro, tá? O que a gente precisa aguardar para poder executar essa operação de um movimento em V? A gente precisa aguardar a confirmação do rompimento. O que é a confirmação do rompimento? Sempre no topo do movimento em V, que vai ser o topo deixado a partir do momento que ele deixou um topo e iniciou a sua correção, a partir do momento que ele volta para a retomada, a gente precisa aguardar que ele rompa essa região. O que é romper? É quando algum candle ele fecha acima desse determinado nível. Então, se a gente tem um candle que fechou acima, confirmou o rompimento do movimento em V. O que nós precisamos aguardar para poder executar essa entrada? Nós precisamos aguardar simplesmente o mercado fazer um retorno prévio no pullback. O que é fazer um retorno prévio no pullback? Voltar exatamente aonde rompeu. Quando o mercado volta exatamente aonde rompeu, a gente executa uma operação de compra e a partir desse momento, a gente tem um ponto extremamente técnico para estar posicionando o nosso stop. Qual é esse ponto extremamente técnico? Sempre atrás do último fundo. Guilherme, por que eu vou posicionar o meu stop atrás do último fundo? Qual que é a lógica racional para esse posicionamento desse stop? Vamos lá, pessoal. A gente acabou de comentar que uma tendência de alta ela é composta pelo quê? Topos e fundos ascendentes. Ou seja, teoricamente, dentro de uma tendência de alta, a gente espera sempre que o fundo que se formar seja mais alto que o fundo anterior, até porque é isso que caracteriza uma tendência de alta. Então, quando a gente posiciona o nosso stop atrás deste último fundo, a gente tem um stop denominado como stop técnico. O que é isso? É um stop que ele é posicionado em um ponto técnico falando e não é posicionado em um ponto aleatório, igual muitas pessoas fazem, simplesmente olhando o fator financeiro. Vou posicionar o meu stop aqui em determinado local, porque financeiramente é até aqui que eu posso vir. Você pode trabalhar com o stop técnico ao mesmo tempo que você trabalha com o stop financeiro. Independente do tamanho dessa correção, através do cálculo de lotes, galera, eu tô entregando ouro nesse vídeo. Se você ainda não percebeu o que eu tô te explicando aqui, fica atento nesse vídeo porque eu tô te entregando ouro. Essa é a dica que eu vou te passar aqui agora. Você consegue colocar um stop técnico e ao mesmo tempo financeiro através do cálculo de lotes. É possível, por exemplo, que dentro desse stop aqui, do ponto de entrada ao ponto de stop, se eu quiser perder 10 dólares, através do cálculo de lotes, eu consigo perder 10 dólares. Se eu quiser perder 1.000 dólares, 100 mil dólares, 50 dólares, 300 dólares, qualquer valor que seja, com o cálculo de lotes, eu consigo fazer esse cálculo e ajustar sempre o meu valor financeiro dentro do stop técnico. Como que eu faço isso, Guilherme? Vou deixar mais uma vez aqui no card um link onde eu ensino como que instala a calculadora, explico um pouco melhor isso que eu tô passando aqui para vocês. Vai fazer toda a diferença para a execução das operações, beleza? Bom, então eu expliquei aqui por alto o que seria um exemplo do movimento em V. De forma bem breve, vou passar a mesma explicação do que seria um movimento em V aqui também dentro de uma tendência de baixa, e a gente já vai para o gráfico e eu já vou mostrar também como que a gente consegue esticar esse movimento em V melhorando a relação risco-retorno. Novamente, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Mais uma vez, vou pegar aqui então uma estrutura de correção, agora no exemplo ao contrário, utilizando novamente a nossa tecnologia 2024, onde a gente consegue fazer aqui, ó, um super zoom. Então eu tenho aqui também a minha correção
do que seria o meu movimento em V. Eu tenho o mercado dentro de uma tendência de baixa, que ele vem armando a estrutura do movimento em V, faz a correção. E logo na sequência ele vem para a retomada desse movimento. Chegou aqui embaixo, o que nós precisamos aguardar para a execução dessa entrada? Nós precisamos aguardar que o mercado confirme o rompimento. Você já aprendeu que confirmar o rompimento é quando um determinado candle fecha, no caso do exemplo anterior, acima, no caso desse exemplo, abaixo da região. Fechou abaixo, a gente aguarda o retorno prévio no pullback. Voltou no pullback, aciona a venda da operação. Stop técnico amparado pela teoria de Dow. Onde que eu vou posicionar? Atrás do último topo. Por quê? Tendência de baixa, teoricamente os topos são mais baixos que os topos anteriores. Aqui então nós temos um posicionamento técnico dessa entrada. Entrada e stop a gente já deu aqui uma pincelada. Bora pro gráfico agora para vocês entenderem na prática como que isso funciona e eu vou mostrar como potencializar esse movimento em V que já é altamente assertivo. Vou te passar uma dica de ouro de operações que vão ter aí no mínimo 90% de taxa de acerto. Então se você chegou até aqui, continua até o final desse vídeo. Vindo aqui então pro gráfico, pessoal, vou mostrar para vocês esse movimento aqui no gráfico do GBP/USD, que foi inclusive uma das operações que nós tivemos hoje. O mercado veio trabalhando dentro do cenário principal, que era uma tendência de alta. Então quando a gente identifica aqui a estrutura do movimento em V, como vocês podem observar, o que a gente precisa aguardar? Viu o movimento em V? Ó, vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, tá? Quando identificar o movimento em V, para facilitar, utiliza o auxílio aqui desse quadrante azul. Para quem não sabe onde pegar, vocês podem vir aqui em inserir formas retângulo. Inserir fórmulas retângulo. Vocês pegam o quadrante azul para fazer a marcação do movimento em V. Pega a máxima e a mínima dele, sempre desconsiderando o pavio e colocando ali através do corpo do candle, tá? Então a gente tinha a formação do movimento em V. Esse candle vermelho aqui, esse candle verde, ele confirmou o rompimento, fechando aonde, pessoal? Acima em relação ao topo anterior. Perfeito. O que a gente precisaria para poder acionar a nossa compra? A gente precisaria do retorno ao pullback. O próximo candle voltou no pullback? Não. Ele ficou enrolando. Logo na sequência, esse candle vermelho fez o retorno no pullback, onde acionou a compra da nossa operação, tá? Acionou a compra aqui da nossa operação. O stop, onde que a gente posiciona? Stop técnico lá atrás da caixinha azul. E para poder fazer a projeção do alvo, a gente utiliza a ferramenta Fibonacci. Novamente, essa aula aqui, o intuito dela é mostrar como potencializar o ganho do movimento em V. Então, estou dando uma pincelada do que é o movimento em V para quem não conhece, mas já é uma aula voltada para quem já entende um pouco melhor o operacional. Novamente, eu vou deixar aqui no card mais um vídeo onde eu explico como fazer a projeção do alvo de Fibo. Inclusive, olha aqui a projeção. Nós tivemos o primeiro alvo, onde o mercado veio e pagou. Olha aqui o segundo alvo de Fibo, tá? Projetado, olha isso. Será que o mercado respeita as projeções de Fibo? Então, se você, olha isso aqui. Se você não sabe o que é Fibonacci, como projetar, no link do card, mais uma super aula para você em um conteúdo que muitos cursos pagos por aí não te entregam nem 10% disso que eu tô passando. Então aqui nós vimos um exemplo do movimento em V, o que seria a entrada, o ponto de acionamento e aqui um mercado buscando alvo. Vimos um exemplo da compra de forma breve, vamos ver agora um exemplo do que seria um movimento em V na venda e já venho passando para vocês como potencializar os ganhos, tá? Bom, pessoal, aqui no gráfico do Euro GBP a gente tem um exemplo do movimento em V na venda. Novamente, nós temos o mercado trabalhando em uma tendência de baixa, importantíssimo você localizar o cenário que o mercado está. Tivemos então um movimento de correção e tivemos aqui novamente a retomada do movimento. Observem que este candle vermelho, fechou abaixo em relação ao fundo anterior. Logo na sequência, o candle verde voltou no pullback, ok? Acionando a venda da operação. Tivemos aqui o posicionamento do stop atrás da caixinha e tivemos aqui a projeção dos alvos de Fibo. Vocês podem ver, o mercado pagou o primeiro alvo. Mais uma vez, quero chamar a atenção o quanto que respeita os níveis de Fibo. Estão vendo? Foi lá, pagou o segundo alvo, pagou o terceiro alvo. Olha o quarto alvo de Fibo lá embaixo. Ó,
Mais uma vez, se você não sabe projetar Fibonacci, volta no vídeo aí, clica no link do card que eu deixei lá para vocês, que eu explico tudo isso aqui direitinho. Então, a partir desse momento que eu mostrei para vocês o que é o movimento em V, dei um exemplo na compra, dei um exemplo na venda. Então, se você chegou aqui e ainda não conhece esse operacional, você já não está 100% perdido. Agora, para quem já é meu aluno, para quem esperou até aqui no vídeo para pegar como potencializar e maximizar os ganhos do movimento em V, o que acontece? Sempre que a gente executa a entrada no movimento em V, nós temos ali uns níveis de retração de Fibo, onde o mercado tende a fazer essas correções. Quando a gente faz a marcação ali do movimento em V, a gente utiliza os níveis de retração de Fibo para identificar os pontos de correção. Como assim, Guilherme? Voltando aqui para o Paint para ficar uma explicação bem técnica, bem didática, sei que para você pode não estar tão claro, mas vai ficar agora. Vamos supor novamente que nós temos aqui então a correção do movimento em V. A partir do momento que eu tenho essa correção do movimento em V, o que a gente costuma fazer? A gente costuma marcar a Fibo de retração. A Fibo de retração, ela trabalha com os seguintes níveis, tá? A gente vai pegar ali a máxima, a mínima do movimento em V. Lembra da caixinha azul? Vou pegar a Fibo de retração máxima e mínima. Calma que eu já vou mostrar no gráfico. Nós temos 3 pontos de retração que a gente trabalha, tá? Nós temos o primeiro ponto de retração, que seria o ponto 38.2. Nós temos o segundo ponto de retração, que seria o ponto do nível de 50%, e nós temos o terceiro ponto de retração, que seria o nível do 61.8. Então, para ficar bem didático para vocês, nós temos aqui o 38.2, nós temos aqui o nível de 50%, e nós temos aqui logo abaixo o nível de 61.8. A maioria das operações do movimento em V, voltando às explicações técnicas ali, a gente aguarda romper e aguarda o retorno no pullback. A maioria dos movimentos, antes de buscar o alvo de Fibo ali para cima, ele tende a fazer o quê? Ele tende a trabalhar no negativo. Isso é muito comum dentro do nosso operacional, até porque o stop técnico tá lá embaixo, então ele vai corrigir, é normal, fazer ali um fundo mais alto, teoricamente falando, para depois ter a retomada do movimento. Onde está o pulo do gato? Onde está o X da questão? Quando o mercado ele faz a correção no nível do 61.8, opa, deixa eu fazer o desenho aqui à frente, só para não cortar os níveis, tá? Pronto. Quando ele faz a correção no nível do 61.8, nós temos aqui então, pessoal, uma oportunidade fantástica de potencializar os nossos ganhos. Por quê? Quando ele vem no nível do 61.8 e depois ele retorna, a gente já teria entrado comprado ali em cima, e depois ele retorna novamente no ponto de entrada, esse retorno no ponto de entrada aqui, a gente pode utilizar para poder maximizar os nossos ganhos, dando talvez mais uma entrada. Eu sempre passo para os alunos, principalmente quem trabalha ali utilizando mesas proprietárias, geralmente trabalhar com 1% de exposição do capital. Muitas vezes, quando eu tenho esse cenário da retração no 61.8, eu adiciono ali, às vezes, mais 1% de risco, fico numa operação com 2% de risco, ainda assim super aceitável. E o que eu costumo fazer? Eu vou ter ali primeiro alvo de Fibo e vou ter ali o segundo alvo de Fibo. Normalmente, as nossas operações, a gente faz a liquidação das ordens no primeiro alvo de Fibo. Lembrando mais uma vez, você quer entender um pouco melhor sobre essa questão dos alvos? Lá no card onde eu deixei a aula sobre Fibo, você precisa voltar lá e assistir para entender, se você ainda não sabe projetar um alvo com Fibonacci. Mas voltando à linha de raciocínio, o primeiro alvo de Fibo é onde a gente liquida praticamente todas as entradas. Só que quando o mercado faz essa retração no 61.8, tá? E a gente faz mais uma adição de entrada aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma oportunidade de liquidar essa primeira ordem ali normalmente no primeiro alvo, e aí eu faço uma proteção no 0 a 0, tirando aqui o meu stop que estaria no risco, a partir do momento que ele já bateu no primeiro alvo. Então vamos supor, veio aqui a linha azul, veio aqui, eu dei a minha primeira entrada, perfeito? Primeira entrada no pullback, ok. Corrigiu, foi no 61.8, voltou no ponto de entrada. Eu dei mais uma entrada. Por que eu daria mais uma entrada? A maioria das operações que corrige aqui no 61.8 e volta, elas tendem a continuar o movimento, 90% das vezes elas vão buscar o alvo, tá? Isso aqui que eu tô te entregando é ouro, 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 ouro. E aí o que eu posso fazer? Essa primeira ordem, a partir do momento que o mercado chegou aqui no primeiro alvo de Fibo, chegou no primeiro alvo de Fibo. Então eu já peguei o meu take do meu primeiro alvo. É o que a gente faz normalmente no dia a dia. Pronto, liquidei essa ordem. A segunda ordem, o que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar o meu stop que está lá no risco, vou tirar esse stop do risco
e vou trazer esse stop para o 0 a 0. A partir desse momento, ou o mercado ele pode voltar e me tira no 0 a 0, e aí eu liquidei a minha operação já com o take da primeira entrada, excelente. Ou ele vai continuar o movimento e vai buscar o segundo alvo de Fibo, onde a gente consegue maximizar o ganho do movimento em V com uma alta taxa de acerto e com total segurança. Entenderam aqui o X da questão? Trouxe para o primeiro alvo a primeira ordem, travei no 0 a 0, fui levar para o segundo alvo. A partir do momento que eu travei no 0 a 0, eu não tenho mais risco. Ou ele vai pagar o segundo nível de Fibo, ou ele vai voltar e ele vai me tirar aqui no 0 a 0. Eu gravei, inclusive, um movimento onde eu fiz tudo isso aqui ao vivo e vou mostrar para vocês aqui, dentro desta mesma aula, para vocês entenderem na prática como que funciona. Segue esse vídeo, então, para vocês darem uma olhada. Olha só o que aconteceu aqui nesse movimento, tá? Tivemos uma estrutura de movimento em V, o mercado confirmou o rompimento, voltou no pullback, só que esse pullback aqui que ele fez, e essa correção, ele fez essa retração toda lá no 61.8 de Fibo, olha só isso aqui. A retração foi milimetricamente no 61.8 e a maioria das operações onde a gente tem esse tipo de retração no 61.8 tem uma probabilidade muito maior de buscar o alvo. Então, visando isso, o que eu fiz nesse trade? Ainda assim, trabalhando com gerenciamento de risco, tá? Eu coloquei 2% de risco nessa operação. Dei duas ordens com 2% de risco, 1% em cada uma. E a primeira entrada que eu fiz aqui, eu vou liquidar no primeiro alvo de Fibo, tá? Conforme o nosso combinado, olha só, buscando ali aproximadamente $1.200. Porém, assim que o mercado chegar no primeiro alvo, o que eu vou fazer? Eu vou proteger a segunda ordem que eu dei aqui no 0 a 0. A partir desse momento eu vou ficar num trade sem risco, ou eu já vou ter ficado com esse take de $1.200. Se ele voltar no 0 a 0, ele vai liquidar minha ordem. Beleza, vou ter finalizado com take a operação. Porém, se ele continuar caindo, pelo fato de ter corrigido no 61.8, eu vou buscar o segundo alvo de Fibo na segunda ordem. Pronto, pegou então o nosso primeiro alvo de Fibo, tá? Coisa linda. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou tirar aqui o meu stop do risco e coloquei o meu stop agora no 0 a 0. Ou seja, ou eu vou pegar esse take aqui que já tá no bolso, mais de $1.200 aqui nessa operação, ou ele vai derreter mais e vai buscar o meu segundo alvo aqui embaixo. Show, galera! Coisa linda, linda, linda. Acabou de pegar então o nosso take, tá? Maravilha, maravilha. Viram, pessoal, como que o mercado, ele tende a respeitar esses pontos? Como que ele foi embora, pagou ali o primeiro nível, fiz a proteção no 0 a 0, o mercado esticou para poder buscar o segundo nível também. Isso que eu passei para vocês aqui, a mesma coisa se aplica para a questão do movimento em V na venda, tá? Para não ficar uma aula extensa, não ficar uma aula cansativa, de forma bem breve, é a mesma coisa. A gente tem aqui os níveis de entrada, né? E a gente tem aqui então os pontos de retração de Fibo, onde nós vamos ter o 38.2, os 50% e o 61.8, tá? Novamente desenhando aqui, ó, 38.2, 50% e aqui 61.8. Ouro, ouro, ouro esta aula. Então, novamente, acionou ali a entrada, perdeu o fundo, ok? Perdeu o fundo, voltou no pullback, aciona a venda da operação. Se ele faz a correção no 61.8, quando retorna novamente ali no ponto de entrada, nós teríamos então uma operação com alta probabilidade de acerto. Posso fazer o que nesses casos? Aqui eu entrei com a minha primeira taxa, voltando no ponto de entrada eu entro com a segunda taxa. Primeira taxa, liquido no primeiro nível, faço a proteção no 0 a 0. Segunda taxa, eu vou tentar esticar pro segundo alvo de Fibo. Vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos no gráfico onde o mercado fez a correção no 61.8 e logo na sequência esticou para os níveis de Fibo. Vou mostrar aqui uns 3 exemplos para vocês entenderem o que eu tô passando. Bom, pessoal, olha só aqui um dos exemplos disso que eu tô passando para vocês, tá? Observem, nós tínhamos aqui uma estrutura do movimento em V, perfeito? Vou até aproveitar essa oportunidade só para pincelar como que a gente faz a marcação dessa retração de Fibo. Olha só, depois que eu tenho o movimento em V identificado, eu venho aqui desenhar a retração, tá vendo? Ó, nessa aba aqui, e eu vou puxar de baixo para cima, no caso de uma estrutura de compra,
puxei aqui de baixo para cima, estão vendo, ó? E eu tenho os meus níveis de retração de fibra. Onde que foi confirmado o rompimento dessa operação, galera? Vamos lá. Confirmou aqui o rompimento, exatamente nesse candle verde, e logo na sequência o candle vermelho voltou, tá? Fazendo o acionamento da compra. Então nós teríamos a primeira ordem, a primeira entrada, exatamente aqui no topo da caixinha azul. Perfeito, topo da caixinha azul, acionamos a compra. O que eu quero mostrar para vocês? Onde que a gente potencializa o ganho do movimento em V? Olha essa correção. Lá no 61.8, mercado veio, corrigiu no 61.8, voltou no ponto de entrada. O que eu estou passando para vocês? Quando volta no ponto de entrada, nós temos uma probabilidade de acerto muito maior e muito mais chance dele continuar indo no alvo. Então eu poderia, por exemplo, adicionar aqui mais uma taxa, ok? Adicionando mais uma taxa, o que nós iríamos fazer? Vou fazer aqui a projeção da FIBO só para vocês entenderem os alvos, tá? Quem quiser aprender a fazer essa projeção, já falei umas 10 vezes nesse vídeo, volta lá e assiste a aula sobre FIBO, onde eu explico como fazer isso aqui. Beleza. Então aqui a gente tem a projeção. Nós teríamos aqui então o nosso primeiro alvo, que é a primeira linha, e o nosso segundo alvo. Então entramos ali com a primeira e segunda ordem, primeira ordem, e voltou novamente segunda ordem. O que eu vou fazer? A primeira ordem eu liquido padrão no primeiro alvo, certo? Liquidei aqui no primeiro alvo a minha entrada. E agora fiz a proteção então do meu stop, trazendo o stop lá do risco. Deixando o meu stop agora no 0 a 0. A segunda ordem eu tento esticar pro segundo alvo de FIBO, tá? Aqui no segundo alvo de FIBO a gente tem uma taxa de acerto muito melhor, certo? Mais um exemplo. Até gostei desse exemplo pelo fato dele não estar 100% bonitinho a estrutura da correção, para mostrar para vocês que nem sempre todos os movimentos em V serão extremamente simétricos. E é importante entender sobre isso para poder identificar essas estruturas no gráfico. Mais uma vez, o auxílio da minha sala ao vivo é muito importante para quem ainda não tem essa maturidade com o gráfico, para poder visualizar e enxergar essas estruturas. Mas vamos lá, nós temos aqui a tendência de baixa novamente, tivemos a estrutura em V onde foi deixado um fundo, correção, retomada do movimento. Confirmou a perca do fundo, voltou no pullback. Então, mais uma vez, nós teríamos aqui então, pessoal, a nossa primeira entrada nesta região. Mercado veio, trabalhou no positivo, fez a correção. Onde que ele foi? Lá no 61.8 novamente, tá? Voltou no ponto de entrada. Voltando no ponto de entrada após a correção do 61.8, a gente tem uma probabilidade de acerto muito maior do mercado conseguir buscar o alvo. E nesse caso aqui, ele voltou e aí o que aconteceu? A gente pode fazer a mesma coisa, liquida o primeiro alvo, tá? No alvo a primeira entrada no primeiro alvo e o segundo alvo protege no 0 a 0 e a gente tenta esticar pro alvo de FIBO. Não vou nem projetar a FIBO aqui, que dá para vocês verem nitidamente que o mercado derreteu aí, pagando até mesmo para lá do terceiro alvo, tá? Mas qual que é a sacada, pessoal? Qual que é o pulo do gato? Fez a correção no 61.8, voltou no ponto de entrada, dá para adicionar mais uma entrada, mais uma ordem e a gente consegue potencializar o ganho da estrutura do movimento em V. Bom, eu ia passar mais um exemplo, mas acredito que ficou claro aí para vocês, tá? Para não ficar uma aula longa, o intuito aqui do canal é sempre ser muito prático para que não fique nenhum vídeo cansativo para vocês. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse, deixa o like para poder ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e passar para outras pessoas. E novamente, se você quiser aprender de fato sobre essa metodologia, ver isso aqui acontecendo na prática, na descrição do vídeo tem o link onde você fala diretamente comigo no WhatsApp e eu vou te explicar como que funciona a minha sala ao vivo, onde tudo isso aqui vai ser mostrado para vocês ao vivo. A primeira operação que eu mostrei, o primeiro exemplo, só pra gente finalizar a aula, vou mostrar para vocês aqui que foi uma operação sim, executada hoje na live, ó, se liga. Então olha só pra gente poder finalizar a aula, tá pessoal? Aqui pra vocês verem, ó, foi executada então a compra no pullback, tá? O movimento de hoje e liquidei ali no primeiro alvo de FIBO. Pode ver aqui certinho, ó, onde foi liquidado a ordem aí da nossa operação, tá? Então se você quiser pegar essas operações ao vivo, com o auxílio de quem realmente vai pegar na sua mão e vai te ajudar a ter resultados consistentes, entra na descrição do vídeo, já me chama no WhatsApp que eu vou te passar todas as informações e você vai ter resultados realmente consistentes. Lembrando também, mesas proprietárias, a melhor mesa do mercado, Huntech Trader, na descrição do vídeo você tem cupom de desconto com 10%. Bora pra cima e até o nosso próximo vídeo.